Chegamos agora no quarto Perek do nosso livro, Nefesh HaChaim. É um Perek um pouquinho mais comprido, então a gente vai dividir em duas partes, porque dá para dividir em dois assuntos. Vamos lá, um pedacinho de cada vez. Nos três primeiros Prakim, então, Rav Chaim Volozhin ensinou para a gente o conceito do homem, qual a natureza do ser humano. O ser humano que foi criado B'Tselem Elokim, a semelhança divina, significa que parcialmente, em algum ponto, ele é parecido com a Kadosh Baruch Hu, justamente no ponto ligado Tselem Elokim. Na palavra Elokim representa o Todo-Poderoso, aquele que tem força, que tem controle sobre toda a existência. E justamente essa palavra foi escolhida, esse nome foi escolhido para nos ensinar que o ser humano foi colocado como responsável sobre todo o mundo no qual a gente se encontra. O Maharal traz um Midrash estranho. Um Midrash que diz o seguinte, olha, o que fazia a Kadosh Baruch Hu antes de criar o mundo? Assim pergunta o Midrash, antes do nosso mundo, o mundo que a gente vê por aí, o que Deus ficava fazendo? E o Midrash conta que Deus construía e destruía mundos. Construía e destruía mundos. Um depois do outro. Pergunta o Maharal, olha, uma criança que está brincando de Lego fica montando e desmontando. Uma criança que vai construir uma torre de cartas, monta e desmonta. Construir e destruir mundos, que Deus agora é uma criança que fica brincando de construir e destruir? O que o nosso Midrash quer contar para a gente? Explica o Maharal uma explicação extremamente interessante. Ele fala o seguinte: no primeiro dia, Kadosh Baruch Hu era o único que existia. Ele criou a luz. Naquele momento, se a gente tivesse que dar um nome para esse mundo, seria o mundo da luz. No segundo dia, a criação se desenvolveu um pouquinho mais. A Kadosh Baruch Hu criou, dividiu as águas do céu e da terra. No terceiro dia, a gente já tem as plantas. A Kadosh Baruch Hu já mostra a terra firme, as plantas. No quarto dia, o sol e a lua são criados, e assim por diante. A cada dia, a cada novo passo da criação, a cada momento em que o mundo era um pouquinho mais desenvolvido, a gente tinha, na realidade, um novo mundo. O mundo anterior deixou de existir, entre aspas, e ele se tornou o tafel secundário do novo mundo que veio a aparecer. A criação do ser humano é o último passo da criação, a última etapa. A criação do povo judeu na saída do Egito, a criação desse povo que vai receber a Torá, é o último passo da criação. O mundo dos homens, o mundo no qual a gente vive é o mundo do ser humano, o mundo do homem. Isso não quer dizer que os mundos anteriores deixaram de existir. Todos aqueles mundos que tiveram que passar para que a gente pudesse chegar no mundo físico no qual a gente se encontra, eles existem, não deixaram de existir. Porém, são todos secundários perante o ser humano. A Kadosh Baruch Hu colocou o ser humano, entre aspas, como o Todo-Poderoso, aquele que é responsável e controla todos esses mundos. Porém, uma das grandes diferenças entre o estudo da Hassidut e o estudo, digamos assim, Litai, Haredi, como o nosso livro, Nefesh HaChaim, é se a gente vai estudar esses conceitos por si só, ou se a gente vai procurar uma aplicação prática na vida desses conceitos. Embora a Hassidut também realmente tente conectar esses conceitos com a vida, muitas vezes no mundo da Hassidut, no mundo da Kabbalah, o principal é tentar entender quais são esses mundos, como eles funcionam, qual a função deles. No nosso livro, o livro Nefesh HaChaim, ele vai tentar sempre pegar esses conceitos espirituais, conceitos do mundo da Kabbalah, e traduzir eles para atos práticos, para a nossa vida na prática. Então, como a gente pega tudo isso? Como a gente pega os três primeiros prakim, a compreensão de que o ser humano é responsável pelo mundo inteiro, e coloca eles na prática? Ensina para a gente, Rav Chaim Volozhin, Nefesh HaChaim, que essa responsabilidade do ser humano pelo mundo é uma responsabilidade existencial. Ou seja, não é que o ser humano foi colocado de coordenador, administrador, diretor do mundo e de todos os mundos, e ele decide o que acontece e o que não acontece, e ele toma decisões, e ele fala, olha, agora aquele mundo vai ter um pouquinho mais de luz, aquele um pouquinho de menos. Não, isso não está na consciência do ser humano, não está na decisão do homem. Essa influência que o ser humano tem sobre o mundo, ela é existencial, ou seja, a própria existência, o próprio comportamento do ser humano vai influenciar todo o resto. Vai influenciar todos os mundos que estão em volta. Então, trazer um exemplo, por exemplo, a Gemara conta que tinha um dos Amoraim, se não me engano, Abel Ben Levi, que Eliyahu Hanavi visitava ele de vez em quando. De vez em quando, Eliyahu Hanavi vinha encontrar um desses Amoraim, não era na mesma época, Eliyahu Hanavi já vinha como um malach, como um anjo.
Certa vez, por 3 dias, Eliyahu Hanavi não apareceu. Não veio para o encontro, eles tinham hora marcada, todo dia eles se encontravam, sentavam, estudavam, batiam papo. E 3 vezes, Eliyahu Hanavi não apareceu, 3 dias. Depois de um tempo, Eliyahu Hanavi veio aparecer, para esse Rabbi Shimon ben Levi, se eu não me engano, e ele perguntou, olha, por que você não veio? Eliyahu Hanavi, estou te esperando, preparei o café, preparei tudo, onde você estava? Eliyahu Hanavi falou para ele o seguinte, olha, eu vou te dizer porque eu não vi. Há 3 dias de viagem daqui, para o leste, para o oeste, para onde for. Há 3 dias de viagem daqui, um ser humano foi atacado, mordido e morto por um leão. Um leão matou alguém que estava viajando, um viajante que estava 3 dias de cidade, 3 dias de viagem de você, da sua casa. Rabbi Shimon ben Levi perguntou, então, como isso responde uma pergunta? Porque você não veio, eu estou te esperando há 3 dias. Falou Eliyahu Hanavi, se algo como isso, um ser humano sendo morto por um animal de forma tão brutal, acontece perto de você, há 3 dias de viagem, quer dizer que tem algum defeito em você. Ou seja, Rabbi Shimon ben Levi, Eliyahu Hanavi ensina para a gente que a grandeza de um tzadik, ela influencia tudo que está ao redor dele. Pode ser 3 dias de viagem, pode ser do outro lado do mundo. Tudo o que acontece no mundo é conectado com a pessoa. O que acontece em volta de você, se é bom ou se é ruim, depende da sua força, depende do seu poder, do seu potencial. Assim, o ser humano foi colocado como responsável de um ponto de vista existencial. O que ele age, o modo como ele fala, o modo como ele pensa, o que ele faz ou não faz, isso influencia o mundo. Por isso, fala para a gente o Nefesh HaChaim aqui no Perek Dalet. Isso mostra a grande responsabilidade que você tem. Cada um em um. Hazal dizem que a pessoa deve dizer, Bishvili Nivra Olam, o mundo foi criado por mim. Eu sou o centro do mundo, a pessoa deve dizer. Não de um ponto de vista orgulhoso, mas sim de um ponto de vista de responsabilidade. O que eu faço, o que eu não faço, vai influenciar esse mundo e todos os outros mundos. Cada ato, cada palavra, cada pensamento, cada coisa que a pessoa faz influencia tudo para todos os cantos, para todos os lados. A ponto de fala para a gente o Nefesh HaChaim. Estou com o Haver na cabeça por causa do Kuzer. Fala para a gente o Nefesh HaChaim, olha, o Beit HaMikdash pega a maior desgraça que aconteceu para Am Israel. Qual foi a maior desgraça que aconteceu com o povo judeu? A destruição do Beit HaMikdash, o primeiro e o segundo. Quem destruiu o Beit HaMikdash? Se eu perguntasse para você, quem destruiu o Beit HaMikdash? O que você ia fazer? Você ia, ou você já sabe, ou você ia abrir o Wikipédia, ia abrir algum site, tentar descobrir quem destruiu, e se descobrir que, olha, o primeiro Beit HaMikdash foi destruído pelos babilônios por Nebuchadnezzar, conhecido em português como Nabucodonosor, seu general Nebuzaradan, eles destruíram o primeiro Beit HaMikdash. O segundo Beit HaMikdash foi destruído pelos romanos, pelo general Titus, ele foi aquele que foi lá, destruiu, conquistou a cidade, destruiu e queimou o Beit HaMikdash. Talvez você vai ler ali uma observação ou outra, de Flávio Josefos dizendo que não foi Titus que destruiu, ele não teve essa intenção, os soldados queimaram tudo, mas isso é porque ele simplesmente trabalhava para Titus, ele recebia dele o salário, então ele tentou fazer ele sair um pouquinho melhor dessa história. Ele conquistou Jerusalém, mas ele não tinha intenção de destruir o Beit HaMikdash, destruir o grande templo, mas não, nossos sábios já disseram, foi ele aquele que destruiu o nosso templo. Tá certa a resposta? Sim, imagino que sim. Fala para a gente, Nefesh HaChaim, que não. A resposta não está certa. O primeiro Beit HaMikdash não foi destruído por Nabucodonosor. O segundo Beit HaMikdash não foi destruído por Titus. O primeiro e o segundo Beit HaMikdash foram destruídos pelos Yehudim. Os Yehudim que pecaram e colocaram impureza no coração deles, nos atos deles, no que eles fizeram, isso destruiu o Beit HaMikdash. Não Beit HaMikdash físico. O Beit HaMikdash físico é só um reflexo desse mundo espiritual lá em cima que é chamado de Beit HaMikdash. Quando o povo judeu, com seus pecados, destruiu o Beit HaMikdash lá em cima, consequentemente, o que sobrou aqui era oco. Não era um Beit HaMikdash de verdade. Era uma casa de cartas, de papel, de nada. Titus e Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, fala para a gente o Zohar, eles moeram uma farinha moída, não sobrou nada, não tinha Beit HaMikdash mais. O que define o Beit HaMikdash não é a aparência exterior, não é o lado material, e sim a santidade, a kedushá dele. E quando o povo judeu pecou, e pecou, e pecou, e impurificou a si mesmo, o seu comportamento, isso destruiu o Beit HaMikdash. Para dar um exemplo não muito legal de ouvir, mas é para a gente entender aqui um pouquinho melhor o que está acontecendo. Tem um jogo famoso, não dá nem para chamar de um jogo, é um programa, que muita gente chegou a conhecer, ouviu dizer dele, chamado Baleia Azul.
que é esse jogo Baleia Azul? O que é esse programa? Ele foi criado por um grupo de psicopatas na Rússia, que decidiram limpar a sociedade de pessoas inúteis. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um programa que a pessoa ele tem que fazer determinadas tarefas num tempo de 50 dias, e a cada tarefa a pessoa vai se aprofundando cada vez mais no mundo da depressão, digamos assim. Eles vão obrigando as pessoas a ouvirem músicas determinadas, um estilo de música determinado, acordar no meio da noite, ver filmes de terror sozinho no meio da noite, aos poucos vão colocando a pessoa num sentimento extremamente negativo, extremamente depressivo, e depois de 50 dias, a última tarefa é que, lá além, a pessoa se suicide. A pessoa tem que se matar, essa é a última tarefa. Eles até chegam a ameaçar a família, mas o ponto final, o final desse jogo é que a pessoa se suicide, eles queriam limpar o mundo de pessoas inúteis. Mais de 100 pessoas, 130 pessoas, se não me engano, acabaram realmente se suicidando no fim dessa história. Agora, vamos tentar entender aqui. Se você fosse o juiz e tivesse que julgar as pessoas que criaram esse programa, o que você diria? Quem se matou? Quem é o responsável pela morte da pessoa? A priori, se a gente analisar friamente, se a gente analisar somente os fatos, a pessoa que entrou nesse programa, no fim, ele se matou, seja o modo como for. Ele que colocou a vida dele em perigo, ele que tirou a própria vida. Mas será? Será que dá para dizer que a pessoa que, além, deu um tiro na cabeça, pulou do 10º andar, o que seja, se matou? Não. Quem matou ele foi o programador. Não matou o corpo dele, mas matou a nefesh, matou a alma dessa pessoa. A ponto de que acabou, não sobrou nada, e o próximo passo era o suicídio, era um passo fácil. Ou seja, a gente vê que dentro da pessoa também a gente encontra que tem o lado físico dele, ele tem um lado espiritual, ele tem um lado emocional, e se você mata um, o outro fica muito mais frágil. Assim também o Beit HaMikdash, assim também o mundo inteiro. Todos esses olamot, todos esses mundos espirituais, eles são interessantes por si só de entender, mas o grande ponto aqui é que o ser humano é responsável existencialmente por eles. E o comportamento humano é o que vai definir o que vai acontecer. Se vai ter que tuchar, se vai ter santidade, isso vai tornar mais estável, mais forte, mais firme, ou pelo contrário. Perguntaram uma vez para o Rav Kook, trouxeram para ele uma carta, perguntaram, olha, Rav, foi o senhor que escreveu essa carta? E ele falou, olha, escrevo muitas cartas, não sei dizer se essa especificamente fui eu. Não, mas vamos lá, deixa eu dar uma olhada. Ele começou a ler, chegou no fim da carta, ele falou, não fui eu que escrevi. Perguntaram como o Rav sabe que não foi você. Ele falou, olha, todas as minhas cartas eu acabo positivamente. Eu sempre acabo com uma frase positiva, uma nevoá positiva, não acabo de forma negativa. Então não vamos acabar aqui o nosso shiur de hoje com esse sentimento depressivo, cinza, escuro, que vai estragar nosso dia. Vamos pensar também que todo mundo ele é equilibrado. Da mesma forma que um ato ruim pode destruir o mundo, um ato positivo, uma mitzvah, um shabat que a pessoa cumpre, uma brachá que a pessoa faz, cada ato conta, cada ato traz luz para o mundo. Embora é uma luz espiritual, a gente não consegue muitas vezes ver fisicamente essa luz, mas esse livro Nefesh HaChaim está criando para a gente uma nova percepção do mundo. Saber que cada ato, cada fala, cada coisa boa que você diz, você falou bem de alguém, você fez uma brachá, mesmo uma fala, uma coisa simples, que a priori a gente diria, olha, isso daqui não vale nada, o que significa isso, o que é isso? Cada ato, cada pensamento, cada ação da pessoa traz kedushá, traz santidade para esse mundo. E pode ser que o mundo está melhor hoje em dia, porque hoje de manhã, quando você acordou, você fez uma brachá como se deve. Pode ser que alguém do outro lado do mundo teve um pensamento de tchuvá, alguém do outro lado do mundo teve sucesso em alguma coisa e ficou super feliz, porque você fez uma mitzvah aqui no seu campo. O mundo inteiro ele é conectado, e cada pessoa ele é responsável por tudo que acontece no mundo inteiro. Essa daqui é a aplicação prática dessa compreensão da natureza, da essência do ser humano que foi criado B'Tselem Elokim. Eu já em breve continuamos o nosso quarto perek aqui, a gente vai conhecer a ligação entre o ser humano e o Beit HaMikdash. Qual a ligação entre eles? Já na continuação. Até mais.